A consciência está em evolução? Abacadabra e os salmos podem abrir portas no astral? Qual o legado de Pitágoras, Platão, Aristóteles e Sócrates? Estas e outras perguntas serão respondidas por Eurênio de Oliveira Júnior, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 14 anos no dia 9 de março de 2024. E estamos fazendo esta gravação, esse é um programa gravado, então você não vai ter interatividade ao lado aqui no chat, mas pode deixar aqui abaixo nos comentários suas dúvidas, questionamentos sobre o tema que a gente vai decorrer no programa de hoje, que é a evolução da consciência no mundo das percepções, com Eurênio de Oliveira Júnior. Bem-vindo, Eurênio, presencialmente dessa vez, hein? Muito agradecido pela sua acolhida, pela sua amizade prévia. Isto é um amparo muito especial. Gostei muito de você e sei que o que eu vier a falar vai ser proveitoso para todos nós, inclusive para mim. E ótimo, bom recebê-lo. Tem outras entrevistas que vocês podem acompanhar aqui com o Eurênio, no formato que fizemos online. Agora, dessa vez, ele está a primeira vez aqui, diretamente dos nossos estúdios aqui, os estúdios da TV Consciência Próspera. E aí a gente vai trazer aqui algumas perguntas interessantíssimas de um tema bem legal, relacionado à consciência, né, que é a evolução da consciência no mundo das percepções. Acho que a primeira pergunta que deve ser feita é a própria definição, né? E é uma das perguntas que é mais difícil também, talvez, de ser respondidas, que é o que é a consciência, né? E quais os tipos de consciência que existem? Sim, sem dúvida, a consciência, definir a própria consciência é difícil. Não existe propriamente uma definição. Definir é dizer exatamente o que uma coisa é. E no caso da consciência, nós temos um conceito e uma aproximação, né. Então a consciência, ela se verte em algumas manifestações, vamos chamar assim. Ela é uma consciência que está conosco na nossa alma, é uma consciência que está conosco no nosso físico, e é uma consciência que transcende físico e alma, e ela provém do espírito, essa que a gente chama de verdadeira consciência, ou consciência cósmica, porque o espírito não tem limites, então ele abarca e abrange confins. De tal sorte que é importante alinhar essas consciências, porque ela nos fornece o caminho de como nós podemos trilhar esta chegada ao espaço sem limites, né? Porque vivemos no espaço com limites. Se bem que o campo das percepções vai aos poucos abrindo outras dimensões, né? As dimensões. Por exemplo, as dimensões. Nós temos as três qualidades da dimensão. Ela é medida por comprimento, largura e altura. E eu considero, não li isto em lugar nenhum, que a dimensão que parte da quarta é a característica da profundidade. Esses três planos, vistos em profundidade, quer dizer, aprofundamento, eles nos fornecem as dimensões. E essas dimensões são aquelas que nós estamos vivendo atualmente, porque à medida que o mundo evolui, ou involui, se existem características de tipos humanos que decrescem, existem aqueles que crescem. Esta é uma espécie de uma gangorra, porque quando se cresce, nós constatamos que as aberturas são outras. E quem não está acompanhando vai ficando para trás. Então, quem não está acompanhando, de uma certa maneira, decresce. Isto é até um pouquinho estranho, mas, por exemplo, o Dharma, né? O Dharma, que é a doutrina que provém da Índia,
ele estabelece os padrões do ciclo. E o karma, ele faz a adequação desses padrões. Eu gostaria de, depois de encerrar essa entrevista, falando um pouco do karma, porque o karma é uma visão é, face às religiões. As religiões dizem que a visão do karma é como se fosse um castigo. Jamais é um castigo. O karma é o ajuste ao dharma. E esse ajuste, às vezes, exige alguns sacrifícios, algumas circunstâncias que parecem ser um castigo, mas não são. Não são. Então, meu querido amigo, o que eu quero dizer é isto. Estabelecidas estas várias características das dimensões, eu acho que nós estamos agora vivendo uma ebulição das dimensões, porque existe uma estudiosa neurocientista chamada Shelley Pazini, em Curitiba, com quem tenho falado quase que diariamente, e ela está falando da importância de nós estabelecermos uma nova forma de viver, porque nós estamos muito acostumados a repetir quase que paradigmaticamente o padrão do conhecimento. Quando não conhecemos, nós tentamos aproximar aquilo que conhecemos para tentar conhecer aquilo que não conhecemos. Só que o momento agora é de novas proporções. E nas novas proporções, Samuel, não existe esta aproximação, existe a inovação. E a inovação nos coloca diante de coisas que nós não conhecemos. Para dizer que não conhecemos, nós procuramos dizer que conhecemos na periferia. Mas, em realidade, temos que conhecer o núcleo, porque isso é que vai nos fazer crescer verdadeiramente e ganharmos a autonomia que o ciclo exige. É importante esta autonomia, não é? Então, consciência, do latim cum e ciência, quer dizer, está de posse do conhecimento. Então, essa proporção do conhecimento vai depender muito de cada um. Nós temos o nosso passado, de vidas, inclusive anteriores, que trazem uma certa memória, guarda-se uma certa memória disto tudo. Então, nós relacionamos, às vezes, planos, histórias, locais. Tudo isto é uma fusão, uma, uma anexação de espécies que vai nos abrir a consciência atual. E esta atual que nós devemos atuar, com a atual, não com a do passado. Então, eu mesmo, em contato com vários movimentos, tive a notícia de que teve algumas vidas proporcionalmente interessantes. Mas não estou ligado a elas. Um dia perguntaram a um indiano, estudioso, um rishi indiano, o que ele achava das vidas que ele teve. Ele disse, olha, eu não estou nem um pouco preocupado, estou preocupado com essa vida que eu estou tendo, né? Porque é essa que vai dizer que síntese eu tenho em mim. E é dessa que eu tenho que partir. Né? Então, Samuel, nós temos, existe o Pramanta Dharma, né? Que é a movimentação da roda da evolução. Esse é o Pramanta clássico. O Brasil já tem um Pramanta que foi estabelecido por um estudioso muito interessante chamado professor Henrique José de Souza, que foi o fundador do movimento eubiótico. E ele nos deixou uma série de escritos, alguns mais recônditos, mais internos, né? Mas esses escritos apontam esta abertura de um novo e grandioso ciclo em que o Brasil vai ter uma posição perante as nações do mundo. Uhum. Você falou sobre eubiose, né? E quais são as semelhanças entre a eubiose e teosofia? O que tem de semelhante? O que pode ser visto também até como, como diferente entre esses caminhos, né? Sim. A teosofia é um esteio de fundo da eubiose. A eubiose não se afasta da teosofia, mas inova nas proporções do tempo atual. Tudo aquilo que se abre para um novo ciclo, ou uma nova etapa do mesmo ciclo, vamos assim dizer, às vezes não é um novo ciclo, é uma nova etapa. Tudo isto a eubiose considera como importante
de ser conhecido, porque o mundo vai passar por muitas mudanças, né? Essas mudanças já estão aí, e hoje em dia a comunicação é tão rápida que até antes de acontecer já é mostrado. Antes de acontecer já está preconizado. Então, o que eu gostaria muito de falar um pouco é da história de árabes e judeus. Eu não sei se você vai perguntar, mas com o tempo eu vou falar na nossa entrevista a história de árabes e judeus. Porque esta discrepância, essa dissidência, ela é milenar, né? E ela se formou, se estabeleceu exatamente na proposta de uma casa, que é a casa do patriarca Abrão. Então, Flávio Josefo, que foi, vamos chamar, não chegou a ser um historiador, na época ele descrevia os fatos, né? Escreveu sobre os fatos, e há um compêndio que fala da história dos hebreus lá, que depois as livrarias se estabeleceram como um book, um livro, né? Então, Flávio Josefo fala lá dessa divergência que houve na casa do patriarca Abrão. Porque Abrão, inicialmente, era um homem aparentemente comum, mas muito fiel nas suas práticas ao Deus único. Ele chamou a atenção do próprio Deus e depois teve contato com Deus. E nesses contatos que se vislumbrou que ele seria o pai de duas grandes vertentes. E essas duas grandes vertentes são aquelas que hoje estão lutando pelo poder e pela evolução do mundo. Agora, não existe, a rigor, nenhuma tabela para a evolução do mundo. A evolução é aberta, desde que você tenha boa intenção, boas propostas, uma vontade férrea e uma diversificação de visões. Porque temos que entender quem não evolui e quem evolui. E todos têm que evoluir. Esse é o plano do Criador, né? Todos precisam evoluir. Então, tudo isso, acho que no decorrer da sua entrevista, eu vou falando aos poucos. Pode ir trazendo, viu, esses conteúdos. Eu sei que você trouxe já aí algumas reflexões que já vinha aí no caminho, né? Mas já pode ir inserindo, que eu vou pegando aqui algumas perguntas que são. Mudar a câmera, esqueci de mudar a câmera, tá vendo? Ó, acostumada com o meu técnico aqui, a câmera estava em você sem mudar de câmera. Tem que mudar a câmera aqui que eu estou coordenando e fazendo a entrevista. Então, pode ficar à vontade também para partilhar, né? Essas reflexões que você assim trouxe. Agora, você trouxe essa conexão dos judeus, dos árabes e judeus, para relacionar com a teosofia e a eubiose, ou porque já tinha uma reflexão já para a partilha do programa de hoje sobre o conceito de Já evolução? tenho uma reflexão, porque acho que esse programa ainda não vai ao ar, ele vai ser um pouquinho editado e mais para frente, mas o que hoje o mundo implica e discute é justamente essa divergência, né? Mas são filhos de um só pai. Uhum, Então, sabemos que Abrão, no tempo que Sara não era fértil, interessante isso, né? Ela não dava filhos, e ele ainda não era o Abrão com H aspirado, Abraham, porque o H, no nosso idioma, ele dá uma inspiração, ele provoca uma mudança de estado de consciência para maior. Então, naquele tempo, não era incomum, eu não posso afirmar que fosse comum, mas não era incomum que a dona de uma casa permitia com que o marido, se ela fosse infértil, que era o caso de Sara, pudesse ter uma prole com quem ele escolhesse dentro da família, dentro da comunidade. Era uma comunidade. E Agar foi escolhida por Abraão para dar uma descendência. E nasceu um filho que foi a fonte do que seria no futuro Ismael. Por isso que se fala os ismaelitas. Depois Sara recuperou a fertilidade e exigiu que Abraão dispensasse de sua casa Agar. E ele o fez.
mas isso criou um certo anátema. O anátema é uma egrégora, mas ela provém de um ato de como se fosse uma maldição. Então, Agar maldisse isto para sua senhora, e a senhora maldisse isso para Agar. E ela foi expulsa de casa, foi para o deserto e originou os ismaelitas, né? Como eu estava dizendo. E na outra vertente, Sara, depois que recuperou a fertilidade, teve filhos que originaram os hebreus, os judeus. Então eles são primos irmãos e fonte de um mesmo pai. Não há razão, vamos dizer assim, histórica para toda esta discrepância. Acontece que na história oculta, ou pelo menos esotérica, das raças, os judeus, ou os hebreus, ou os semitas, que eram chamados de semitas, eles constituíram uma sub-raça de uma raça anterior à nossa, e essa sub-raça dos semitas estava incumbida de conter os melhores conhecimentos a respeito de toda a proporção da criação. Então, esse conhecimento todo vasto ficou por conta dos semitas. Eles têm esse conhecimento. E deu os livros do Zohar, enfim, vários escritos e edições que foram esclarecendo esse caminho. Agora, aquilo que precisa ser dado para a raça que vai evoluir, mas que não é dado, sei lá por que razões, eu não vou fazer análise e muito menos julgar. Mas o fato é que não chegaram. Ficou um conhecimento muito oculto, muito recôndito. E isso atrasou a, a sequência da quinta raça mãe, que é aquela que nós estamos vivendo. Estamos indo para a sexta e a sétima, porque a sétima fecha e a oitava já é do patamar mais acima. Então, isso aconteceu e nós estamos sofrendo as agruras dessa divergência. Pena que isso esteja assim, mas por enquanto isso não for ajustado, vai ser muito difícil. Porque crescem as reações, crescem os ódios, crescem os embates, e isto começa a descarrilhar o trem, que é o que nós estamos vivendo, né? Quero fazer só menção, porque não sou ninguém para julgar nada. O que eu julguei já foi na minha profissão. É. Já que você falou de criação e processo do criador e tudo mais, são primos, inclusive, ah, como herança, vamos até dizer, genética, né? Genética também, dessas conexões. O que é que significa, então, o homem? O que é que significa o homem no, vou falar Mahalila, no jogo divino da vida, na criação? O que significa o homem na criação? Então, já está passando por diversos perrengues e guerras e conflitos, e um buscando conhecimento, outros buscando só sobreviver, pelo menos sobreviver, outros só buscando os seus conteúdos materiais. Mas o que significa o homem na criação do universo? Onde é que ele se encaixa, vamos chamar assim, harmoniosamente? Sim, porque existiram os chamados cosmocratores, são os construtores cósmicos. E esses participaram diretamente na edificação do ser humano. E foi a escolha que se fez para que um espécimen se sobressaísse e tivesse a proporção de fazer com que as outras espécies também acompanhassem essa evolução. E isto foi o plano do Criador, né? Porque é interessante falar o plano do Criador, porque existem outras pesquisas ótimas que podem ser feitas, né? Uma a de Gottfried Leibniz, que fala na monadologia,
E também, que foi o grande Baruch Spinoza, né, o que comparou Deus à própria criação, né, Deus quer dizer o universo. Então, Baruch Spinoza também desempenhou o papel da criação como um todo, que é o que nós temos que respeitar. Então, a eubiose, assim como a teosofia, nunca separaram a missão que o homem tem de respeitar a natureza. E a natureza vai avaliando todas as vidas que deverá evoluir. Então, separam-se os reinos, né? Mas a evolução está continuando em todos os setores. Quando o homem cresce, todos os setores crescem. A vida animal cresce, a vida vegetal cresce e a vida mineral cresce. O mineral também tem consciência, uma consciência quase que estática, mas ela também se manifesta dentro de um crescimento. Ele também cresce, com milhares de anos ele cresce, né? É uma vida mais serena e estática, ou quem sabe, não visível. Mas aí se vem vários planos, e eu estou estudando a edificação de um programa que mostre isso e que atualize algumas arestas que o homem precisa saber aparar e pode ser auxiliado para parar. Se ele tiver compreensão e tiver uma vontade indômita, uma perseguição ao conhecimento mental e uma perseguição à transformação emocional, ele poderá ir muito longe. E deverá ir, quer dizer, esse era o plano. Mas o plano não tem época, não tem tamanho, não tem época, não tem idade. Ele precisa ser alcançado. Enquanto ele é alcançado, as coisas vão assim, meio do trambolhão. Estão acontecendo. E nessa perspectiva também de vivermos num movimento, por exemplo, das grandes metrópoles, né? Uma grande incidência de compromissos, coisas a se fazer, como que pode, ou qual o melhor caminho para se desenvolver, então, o discernimento e a lucidez diante das situações da vida, diante da vida? Olha, é interessante. O homem parece que não sabe que vai morrer. Ele pensa que vai viver sempre. Então, o temor da morte é uma chamada, porque aquilo vai parar. Para naquilo que ficou. E é necessário uma nova edição. E eu tive um amigo, já faleceu, muito estudioso, que dizia: só reencarna quem acredita na reencarnação. E é verdade, porque os planos se aproximam e nos abastecem à medida que nós os abastecemos. Então, há um elo de ligação, né, entre os planos que crescem e a nossa colaboração para que os planos cresçam, né? Então, isto vai, por exemplo, eu trouxe aqui uma menção de Jung, né? Eu gosto muito da linha junguiana, muito embora Freud tenha dito muita coisa certa, né? Toda aquela esteira de complexos, de perseguições, estão dentro da psicanálise. Então ele constatou. Desde que Jung não gostava e afrontava Freud, não, eles se complementam. Eu acho que se complementam. Jung disse assim: não será fome, nem terremotos, nem micróbios, nem câncer, mas o próprio homem que será o maior perigo do homem, pela simples razão de que não existe proteção contra epidemias psíquicas, que são infinitamente mais devastadoras do que a pior catástrofe natural. Epidemias psíquicas. Estamos vivendo uma epidemia psíquica tremenda, né? Então, eu tenho assistido, mais a miúde, um médico, o Dr. Frutuoso, do Rio de Janeiro, que enveredou para a compreensão do chamado espiritismo, né? Espiritualidade é uma coisa, espiritismo é outra. Na espiritualidade, todas as correntes estão encaixadas desde que atendam à evolução do ser e da natureza. E no espiritismo tornou-se uma espécie de uma religião. A religião, então, professa aquilo que não está de acordo ou não é considerado. Aliás, no tempo do Cristo existiam os fariseus e os saduceus, mas a genialidade estava com os essênios, né? Depois, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, vimos que os essênios é que
chamados curadores, eles que se ocupavam realmente com a evolução do ser. Então, os fariseus fanáticos e os saduceus céticos. Não podemos ser nem céticos e nem fanáticos, temos que ser realistas, mas isso sempre exige uma recomposição do que passamos na vida. A memória tem que ajudar nesse ponto. Passamos aqui, ali, acolá, e passamos e não sabemos muito bem por que passamos, mas temos que fazer essa revisão e conscientização de por que passamos e o que aquilo trouxe a cada um de nós de proveito, né? Necessário proveito. É assim que se faz o crescimento evolucional. A evolução é a transformação de um estado em outro. Uma vida mais energética, uma vida com a consciência sempre alinhada nos planos que eu falei, tanto psíquico, mental psíquico, como físico e como organizacional pela espiritualidade, consciência superior, né? Aquela que está ligada ao chamado Espírito Santo. Você citou um amigo seu, né, que falou que só reencarna quem acredita em reencarnação. Você acredita em reencarnação? Eu não acredito, eu tenho certeza. Tenho certeza. Já passei episódios interessantíssimos, né? Que há um tempo atrás eu fiz uma cirurgia com o João de Abadiânia, né? E eu estudei muito os pensamentos de Ramatiz, que tem obras maravilhosas, né? Não muito ao gosto dos espíritas, porque ele diz algumas contundências, né? Mas Ramatiz tem obras maravilhosas. E no dia que foi marcada a minha cirurgia espiritual, ele estava presente, eu ouvi, ele estava no ambiente. Ele disse, note que essa conexão que temos, que fazemos durante a vida, ela permanece. De modo que isso é surpreendente. Para a vida orgânica é surpreendente, né? Ela permanece. E de modo que essa cirurgia aconteceu e eu não senti nada. Então eu não sabia se tinha acontecido ou não. Quando eu tive que passar por exames médicos por causa de problemas nessa região, né? Próstata e etc., os médicos disseram, interessante, a sua próstata já foi mexida. Eu falei, é uma cicatriz aqui. Eu disse, então, isso, eles não sabiam onde eu tinha ido, né? Eu falei, que coisa, né? E interessante, eu não fiz cirurgia nenhuma. Não, mas há uma cicatriz aqui. Quer dizer que foi movimentado realmente no subplano da matéria. Isso aconteceu. Então, eu tive provas para mim, e cada um precisa ter provas para si, porque a convicção vem disto. Você praticar os atos de crescimento espiritual e ter a demonstração na sua vida de que isso está sendo uma felicidade, está sendo alguma coisa que você cresce. Porque eu até escrevi aqui uma frasezinha, né? A hora da bênção é de cada um. A hora da bênção de Samuel é a hora dele. A hora da bênção de Eurênio será a hora dele. A hora da bênção de Pedro será dele, de Joaquim também. Mas é de cada um. Porque essa bênção vem desde que você organize o seu ser inteiro para um processo de compreensão. Eu tenho um trabalho que já está praticamente concluído, e que eu faço para mim, mas eu vou editar depois, a demonstração de que Deus participa da nossa vida. Participativamente. Nós temos a centelha de Deus em nós, amor. Então, eu fiz um estudo em que faço uma análise primeiro fática, depois filosófica, depois vou a Anne Besant, que foi uma grande escritora da teosofia, né? Que ela faz a demonstração desse caminho, com os Vedas e etc., os livros da Índia, e finalmente eu faço uma demonstração da minha convicção. Então, isto é, eu tenho um neto que mora fora do país, ele nasceu nos Estados Unidos, e ele coloca muito em dúvida tudo isso, porque ele é um religioso. Mas eu mandei para ele o trabalho e ele está estudando. Não para convencê-lo, eu não quero convencer ninguém, cada um tem que se convencer a si próprio. Mas você tem que dar os bons frutos
uma frondosa árvore de conhecimento e de amor, porque tudo que se faz com amor cresce. E nós temos que ter gestos de amor. Amor desprendido, eu chamaria mais de uma afetividade dirigida, né? Uma afetividade amorosa, vamos chamar assim, com laivos de amor, de querer bem, não por razão alguma, de querer bem, porque a criação, a gente tem que querer bem a criação. Nesse processo que você está vivendo e convivendo com diversas gerações que passam por sucessivas crises e transformações de consciência, de ideias e tudo mais, e até se citou, né, dessa construção desse trabalho que você está desenvolvendo, ligado a uma questão de fatos, e aí me remeteu muito à questão biográfica. Qual é, nesse sentido biográfico, né, de que forma a gente pode entender, compreender o setênio, e como que o setênio pode ajudar, inclusive, nesse caminho de autoconhecimento diante dessas crises todas que são transpassadas no decorrer da nossa vida? Isso. O professor Henrique José de Souza definiu nesse setênio 7 linhas, chamadas do Novo Brahmana. São linhas todas que abarcam, na sua complexidade e na sua somatória, todas as atividades humanas. Então, essas linhas, elas vão se sucedendo e você vai, pela tônica do seu próprio nascimento, ter uma afinidade maior de entender mais uma linha. Mas você tem que participar de todas as outras, porque todas compõem o colorido do seu mundo. O seu mundo está ligado a tudo. Então, essas são 7 linhas, e assim como as 7 predições das tábuas de esmeralda do Egito, né? Os 7 leis, né? Os princípios, né? Mentalismo, etc. Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa, efeito e gênero. São 7 linhas. Linhas de conhecimento. O Trismegisto, que eu vi a obra dele aqui, o 3 vezes grande, porque abarcava as coisas do mundo celeste, do mundo divino e do mundo humano. São 3 mundos lá. O divino é a fonte, o celeste é a ligação, o nexo, e o mundo humano é o do desempenho, né? É aí que nós vamos mostrar se somos realmente afeccionados, somos ligados ao caminho do bem, do bom e do belo, ou ao caminho da vacilação, do vai e vem. Então, nós temos atos menores e atos maiores na vida. Os atos menores, eles podem, até certo ponto, considerar-se como desvios que são tolerados pelo acervo nosso de evolução. Tolerados e ilustradores. Mas temos que ter os atos maiores, né? Que é da compreensão do todo. E, como eu disse, como eu estava dizendo há pouco, Dharma significa lei justa, tanto que no Bhagavad Gita há uma tradução, Lorenz, que fala do Adharma, quer dizer, o contrário. Não é a lei perdida, é a não lei. Quando a Dharma cresce e Dharma se levanta, nós teremos um novo ciclo. Então, nós temos que levantar esse ciclo aqui, está muito decaído. Está muito estranho. O karma, ele pode ser considerado um agente do Dharma? Sim, eu considero o agente do Dharma, porque ele é um ajuste, né? O karma não é uma coisa que castiga, ele ajusta. E nesse ajuste, nós temos os pecados pregados pela religião que prevalece no Brasil, a cristã, a católica especificamente. Então, os pecados são graves. Mas o pecado é o desacerto. Agora, o verdadeiro karma é aquele que faz o ajuste, que mostra onde está o acerto. Então, eu não vejo o karma como uma coisa negativa, eu vejo como alguma coisa inexorável, mas positiva.
Quando você estava falando sobre a sua experiências da Yavadiana na sociologia espiritual e a presença de Ramatiz, aí me veio de perguntar aí, qual foi a primeira vez que você tomou contato com os ensinamentos de Ramatiz e que legado que você sente que ele repercutiu reflexivamente ou de ideias no seu caminho e na sua jornada, e também com várias pessoas que também ah, se afiniza com o que ele transmitiu, o que ele transmite. Sim. Eu era eu me chamava a mim mesmo de um católico incipiente. Não existe isso. Quer dizer, eu ia à igreja porque todo mundo ia, e porque a família ia, e professava vários pontos da igreja, mas por acompanhar, né. Mas nos idos de 64, 65, eu comecei a ler matérias como Herculano Pires, como, eh, Ramatiz, especificamente, e como eh, um sulista formidável, agora está me fugindo o nome dele, mas Cecília que Mais. Cecília Mais? não, não foi Ercílio mais, mas vai vir aos poucos a memória dele. E eu comecei a fazer estudos independentes. E comecei a ver que aquilo se afeiçoava muito mais com a minha maneira de pensar. Então, aí fui ingressando aos poucos. Em 68, eu ingressei na Sociedade Brasileira de Eubiose. Eu tinha 29 para 30 anos, né? Estou com 85, então faz um pouquinho de tempo. Eu completei o número dos arcanos menores, 56 anos lá dentro, né? Sem nunca ter, em momento algum, refugado, porque eu queria conhecer. Como eu tenho formação científica e eu sou jurista, né? Advogado, então eu procurei colocar no crivo tudo aquilo que eu conhecia. E realmente não encontrei proporções que me desanimassem. Ao contrário, sempre me animaram, porque abriram novas portas. Depois, nos idos de 1970 e poucos, eu passei a ser instrutor da eubiose, eu falei muito, fazia cursos, aulas, né? Então, tudo isso solidificou e abriu portas, porque você começa a ter sensibilidades. É, não são os clássicos clarividência, clareaudiência, não, mas são percepções dos bastidores dos sentidos. Por isso que a percepção, bastidor do sentido. E nessas percepções, novas proporções começaram a aparecer, novos caminhos. E tudo isso vai sendo um trabalho de seleção que nós fazemos para viver bem, mas viver bem com o alto, com a vida e com o pós-vida. Isso é muito importante. O indivíduo pensa que morreu, acabou. Não. Morreu e recomeçou. Outro plano. Então ele tem responsabilidades neste plano para poder fazer um caminho mais feliz nos outros planos. Não sabemos como é que ele vai habitar, ninguém sabe, né? Hoje, no momento em que nós vivemos e com os fatos e acontecimentos que a gente vive nos dias atuais, qual é a verdadeira iniciação? Que eu sinto que quando você estava falando sobre a eubiose, se ali para você foi uma grande iniciação, um marco até que de mudança de percepção de vida. Hoje, no momento em que nós vivemos, o que seria, né? Como é que seria? Qual é a verdadeira iniciação? Medir todos os fatos que envolvem a sua pessoa, de uma maneira ou de outra, estar sempre presente para fatores de crescimento, como eu disse, as características do bem em relação ao mal, do bom em relação ao ruim, e do belo em relação ao feio, deturpado, né? Porque a vida do aperfeiçoamento passa por uma estética também. Nós temos que enxergar essa estética. A estética não está propriamente na forma que nós vemos estar, no contexto daquilo. Quer dizer, o que essa forma traz para nós, né? Às vezes, a pessoa não é bonita, mas ela é linda, porque o contexto dela é lindo, né?
Então ela esteticamente não atende muitos padrões, mas a formosura da sua alma sobressai. Então é a alma, é a marcação, é a presença, um certo carisma que precisamos ter, todos devemos ter um carisma. Eu lembro muito do eh, arquiteto do Reich, que foi julgado em Nuremberg, foi solto e ainda lecionou pela Europa. Eh, Ele foi quase que execrado, mas ele disse: use o seu carisma, porque ele via naquilo a beleza da forma, a grandiosidade da construção que ele ia fazer, a Nova Berlim. Né? Então, tudo isso tem que ser considerado, não é descritivamente ou gramaticalmente que isso se resolve. Pois gramaticalmente era fácil, fazia um prontuário, todo mundo lia, atendia aquilo e dava certo. Não é assim que dá. Você precisa afeiçoar o seu ser àquilo, entender. Por isso a cultura é muito importante. A cultura ela tem que sempre acompanhar o crescimento, de modo que fatos históricos, acontecimentos, língua pátria, língua mãe, tudo isso é importante, porque revela os fatores que estão nos envolvendo no momento. E a música? Qual a influência da música na percepção de mundo e nas energias? Já se citou aí também uma conexão cultural ligada às percepções. Olha, a música, eu posso dizer que eu conheci a música por dentro, porque eu sou formado em violinos, tenho 9 anos, no Conservatório Musical em São Paulo, Conservatório Musical Carlos Gomes, que era de propriedade do maestro Armando Belardi, já falecido há muito tempo, né? Mas lá conheci exponenciais da música, como o Friedrich Jank, um grande intérprete de Beethoven. Então, durante as aulas, não havia paredes que impediam o som, então você ouvia vários sons. E por isso mesmo eu fiz o estudo da melodia, da harmonia e do ritmo. Fui aluno de Alberto Marino. Alberto Marino foi autor da Rapaziada do Brás. Era um santo homem, conheci muito Alberto Marino. Depois o filho dele tornou-se promotor, né, Alberto Marino Filho. Mas convivi com esses expoentes e fui fazendo estudos, né? Eu tenho trabalhos mais profundos das 9 sinfonias de Beethoven. Beethoven deu 9 sinfonias, né? Eu tenho a melodia de todas elas, já dei palestras dele no Centro Cultural de São Paulo, etc., e no Paraná, onde mais, no Rio Grande do Sul, já dei palestras. E as obras de Beethoven são totalmente edificadoras, todas elas. Tem as de piano, né? E tem as de outros instrumentos. Ele era um gênio. Então, as músicas de Bach, Beethoven e Wagner são todas elas construtivas. Wagner é uma controvérsia, porque há momentos de candidez, de pureza, e há momentos de ebulição. Ele era algo passando de um estado ao outro. Bach não, Bach é o compasso que faz com que os seus hemisférios cerebrais se harmonizem. E Beethoven é a grandiosidade das grandes construções, dos edifícios, dos palácios. Então, eu, inclusive, teria até condições de dar um curso dos efeitos musicais, né? Para a gente ouvir a melodia e sentir os efeitos. E tudo isso liga-se a um gênio que foi Walt Disney, né? Que conseguiu ilustrar o que o som provoca, né? O desenho fantasia é fora de série, né? O aprendiz de feiticeiro, né? Até para ser feiticeiro precisa ter categoria, porque precisa saber dominar aquilo que você mesmo fez crescer. Tá? Então, tudo isso é uma amálgama, é um conjunto de fatores que você vai pesquisando e precisa despertar sua alma para isso, né? A vocação da alma pelo espírito, né? Então, psique para Eros, né?
era um espírito. E saber que a alma tem seus momentos de guarda baixa. E eles têm que ser tolerados, mas não podem ser perseguidos e muito menos animados e viciados. Não podem. Isso tem que ser evitado. Você falou sobre o aprendiz de feiticeiro, né, e tem uma pergunta que eu gosto de fazer também por diversas linhas de tradições ou de praticantes, que é assim, o que que é a magia? Existem vários tipos de magia? Vários tipos. É. A magia dos atos mais simples, como uma dona de casa fazendo um alimento, é uma magia. Ela coloca ali condimentos dela. Como a magia cresce na proporção das práticas, e você precisa estar intencionado nas práticas. Por exemplo, eu constatei que a linha dos orixás é uma linha muito pura. Eles são utilizados para coisas impuras, mas eles são forças da natureza vivas, né? Tive algumas experiências com os orixás, né? Eu tenho o meu santo de cabeça, o meu santo de juntó, como dizem, e tenho o meu santo de desempenho. Então, eu identifiquei os três e procuro entendê-los. Interessante, até não sei se eu deveria falar nisso agora, porque pode parecer que eu sou um adepto dessa linha, não sou, mas sou muito respeitoso. Quando eu visitei, em certa ocasião, o Museu dos Orixás, lá na Bahia, eu fui jungido a fazer o círculo de todos eles, e eles arfavam, estavam respirando. Eu só de papel machê, né? Eram figuras criadas, mas eles se entronizam. Então, até a guarda percebeu que tinha uma moça que tomava conta, ela percebeu que eu estava fazendo um desempenho, ela ficou quietinha, disse uma palavra. Né? Tudo isso faz parte. E já fui até punido por não respeitar os orixás. Não foi falta de respeito, foi falta de atenção. Cheguei no ambiente, entrei, havia uma imagem de Xangô enorme, né? Xangô é ligado à justiça, portanto tem ligação com Xangô. E eu passei reto, rapaz, foi uma encrenca. Depois aquilo repercutiu muito e passei alguns maus bocados. Mas aí, você vê, vamos chamar assim, a saudação tem que existir, o reconhecimento. Na Bahia é fortíssima a força cristã. Então é necessário tudo isso. Nós temos que ser um colorido diferente. Não podemos ser rígidos. Não. Na abertura do programa, eu fiz uma pergunta, eu vou trazer ela, já que a gente está tocando e caminhando por esses caminhos da magia, né? Porque agora entra aqui numa magia, na pergunta faz uma magia que é a magia da palavra, né? A pergunta lá da abertura do programa que eu fiz foi abracadabra. Abracadabra e os salmos, eles são portais ou portas no astral? Quais os segredos, então, do abracadabra e qual o segredo dos salmos, né? Ela vai reduzindo, né? Os salmos também, por exemplo, na minha mesa de juiz, eu tinha o início do Salmo 17 ou 23, depende da Bíblia. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é uma afirmação fortíssima. Então, os salmos que Davi fez, e Salomão foi filho de Davi, os salmos de Davi abriram muitos horizontes para a humanidade, porque ele era um homem vocacionado. A estrela de Davi tem 5 pontas, e a de Salomão tem 6. São ligados a esse movimento entre quinto senhor, sexto senhor, que chama-se a presença atual da humanidade, o saque para o futuro e o entrosamento dos canais para que tudo possa ser ditado pelo atual regente da Honda, que é o quinto senhor. Né? Mas ele não é o diabo, ele é Arabel. Arabel. Então, tem todo um trabalho que a gente estuda dentro da eubiose sobre isso. Blavatsky falou até pouco disso, mas Henrique José de Souza falou muito. Nós estudamos isso também.
Tem outra pergunta que tem que fazer também, porque senão a pessoa fala: "Você está praticando clickbait, que você avisa no início e não fala no programa?". E aí eu tenho que fazer a terceira pergunta que eu fiz lá na abertura é: qual é o legado? Eu sei que você também daria uma palestra inteira, mas precisa trazer aqui para pronto para caixar no mundo. "Ah, falou que ia perguntar e não perguntou", estou perguntando. Obrigado. Qual é o legado de Pitágoras, Sócrates, de Platão e Aristóteles, né? Qual é o legado desses Os grandes pensadores. Sócrates fazia praticamente o diálogo dele com a juventude de Atenas entre a ironia e a maiêutica, não é? Na ironia, ele fazia perguntas, como também estando ignorando o assunto. Na maiêutica, ele extraía a resposta para que o interlocutor percebesse que ele também não estava entendendo aquilo. Ele tem uma opinião que não era dele, né? Então, Sócrates foi o grande pensador que influenciou depois Platão profundamente. Aristóteles foi um inovador e Pitágoras, como o nome está dizendo, foi um grande sacerdote de Deus, porque Ptah, Deus, e Goros é Goro, aquele que veste a indumentária de render homenagem a Deus e de fazer a ponte entre Deus e os homens. Interessante também, estava outro dia pensando mais profundamente em Melquisedeque, né? Porque ele criou o sacerdócio, ele era sacerdote do Deus eterno, né? Não sacerdote de deuses menores. Então, existiu o sacerdócio passageiro, com aquele que termina com o oficiante que morre e passa para outro, e existe o sacerdócio eterno, em que o Cristo foi declarado sacerdote do eterno. Cristo foi uma manifestação avatárica do Espírito de verdade. Isso nós temos, tá? No nosso conceito, os nossos estudos, que confirmam essa afirmativa. Agora, a manifestação do Espírito de verdade vai se dar, aliás, já está dando, atualmente num sentido mais de filamentos, não é um sentido robusto, porque o robusto também cria a necessidade de definições. E a humanidade está tendo a chance de se definir aos poucos, né? Então as definições são mais prosaicas, vamos chamar assim. Se é que existe algo prosaico nisso aí. Se a gente pensar, então, em relação a essa questão das definições, né? Aí pensar também na quesito de destino e livre-arbítrio, e aí também trazer um passo atrás, de que forma também é possível essa alma ou esse espírito encontrar e relembrar a sua programação existencial? Não é tão simples. A gente tem percepções mais pontuais, né? Este conjunto é difícil, mas existe na Índia a filosofia do dever, que explora muito isto, que escreve magnificamente bem, é a obra Filosofias da Índia. Você deve ter, porque Zimmermann, Uhum. ele estuda isto. Isto. Olha aqui, Filosofias da Índia, vou mostrar. Então, Zimmermann fez esse estudo, Heinrich Zimmer, ele fez esse estudo e ele fala da filosofia do dever, quer dizer, à medida que você descobre o certo, você faz disso não uma obrigação, mas um dever, porque abre o seu campo e você fica com a responsabilidade de levar aquilo adiante para os outros irmãos e a humanidade, quer dizer, como dádiva, não tem cobrança, como esteio. Então, a filosofia do dever é seríssima, mas você precisa primeiro descobrir o caminho. Quando começa o caminho? Quando você dá o primeiro passo certo na direção. A escada aparece na sua frente, aí você só sobe a escada.
mas é necessário uma grande dose de humildade, de autoconsideração, autoanálise, autoverificação, auto tudo, quer dizer, de si próprio. Então, fazer isso com isenção. Por isso que a centelha espiritual precisa estar presente. Senão você vai se favorecer e não favorecer o seu crescimento. Se favorecer na sua pequenez e não na sua grandiosidade. Então, é necessário que você tenha uma grandiosidade de alma, sem arrogância, e uma humildade, sem servilismo. Ser humilde, mas não ser submisso. E ser grandioso e descortino, mas sem ser arrogante e vaidoso. A gente está chegando já ao final aqui dessa nossa transmissão, dessa nossa gravação. Antes de subir aqui a mensagem, tem algo que você queira partilhar do que você trouxe, que a gente não falou nessa? Que você... Estou mais ou menos com o roteiro aqui. Tem mais alguma coisa, Eurênio, que quiser Eu acho que não. transmitir? O indivíduo passageiro, por sua própria determinação, deve dar um passo gigantesco na direção do indivíduo permanente. Ambos são só ser. Você, na sua impermanência, você confunde e pensa que a impermanência é a constante. Não. É justamente a perseguição do algo e as aberturas que você passa a ter no seu mundo isolado. É no isolamento que você percebe que o mundo se abre. Então, isso tem que ser feito com muita sinceridade. Sincero a si mesmo. Então, agora sim, a gente vai fechar com agradecer a vocês que estão nos acompanhando aqui essa gravação, esse programa gravado. Deixe os comentários aqui. A gente vai fazer outros episódios com o Eurênio também aqui. Para essa edição, agradecê-lo por ter vindo aqui, trazendo um pouquinho dos seus conhecimentos e deixar uma mensagem de encerramento antes de nós subirmos. Lembrando que ele tem um canal, canal Estrela Flamejante no YouTube. Você encontra lá diversos conteúdos. Clica lá, o canal Estrela Flamejante no YouTube, e aqui na descrição também tem outros dados para você encontrar um link direto para esse canal e buscar os livros que ele já publicou também. Ele tem eu anotei aqui que ele tem um curso, uma Realidade Fantástica, curso de esoterismo, e também no Clube de Autores tem diversos livros lá. Procura por Eurênio de Oliveira Júnior. Vou deixar aqui na descrição também os links para você encontrar também o Clube de Autores e também o curso Esoterismo pela Realidade Fantástica lá do Jamil, que também tem um canal no YouTube. O canal do Eurênio de Oliveira Júnior é canal Estrela Flamejante. Então, agradeço mais uma vez aqui ao Eurênio. Peço deixar então a mensagem de encerramento para esta edição. Sim. É uma mensagem que parece muito a mensagem que eu deixei com as casas André Luiz, quando fui entrevistado lá. Não desanime, não se desoriente. Encontre os padrões que são ajustados à sua pessoa, voltado para os valores do bem, do bom e do belo, e prossiga. Deixe as coisas passarem. Tenha tolerância, mas não conivência. Tolerância. E sempre insista para que árvores frondosas de abastecimento do amor, da verdade e da justiça estejam presentes para todos. Né? Que isso se faça. É o que são os meus votos a vocês e a você também, Samuel. Você é um perseguidor do caminho.